Oi pessoal, tudo bem por aí? A prova da ETEC é difícil. Será que eu consigo passar? É uma das perguntas que a gente recebe bastante aqui na Prova Técnico, então nós resolvemos gravar esse conteúdo para explicar em detalhes e com profundidade para você como entender se é difícil e a dificuldade da prova da ETEC para você conseguir passar no vestibulinho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Prova Técnico. Eu sou o Gil, um dos fundadores, e o nosso objetivo aqui é ajudar você a conseguir a sua vaga na ETEC ainda esse ano. Então, se você ainda não segue o canal, segue, se inscreve para você acompanhar todos os conteúdos que a gente vai trazer aqui para te ajudar nesse objetivo. Então, vamos lá? Para quem não sabe, a única forma de você entrar na ETEC é através do vestibulinho. No curso técnico, tanto integrado ao ensino médio, quanto o curso técnico não integrado. Existem alguns outros casos, como vagas remanescentes, cursos de especialização, que são casos mais raros, que quem quiser entra no site do Vestibulinho da ETEC, pode conhecer mais a respeito, mas são muito poucos. A grande maioria das vagas só se consegue concorrer fazendo o vestibulinho, que é a mesma prova para todo mundo. E tem casos de pessoas, gente, que acha até esse processo fácil de passar. Existem alguns casos. Existem muitos outros casos do pessoal que acha muito difícil, não sabe como fazer, procura muita ajuda, fica perdido no processo. E aí por isso chegam essas perguntas pra gente. Afinal, é difícil passar na ETEC? Quão difícil é? E aí a gente elaborou o conteúdo aqui com todos os pontos que nós achamos importantes para você entender e conseguir compreender melhor a dificuldade de passar na ETEC. E a primeira variável que nós devemos considerar é a concorrência. Por quê, gente? Porque existe uma concorrência média em toda a ETEC de mais de 4 candidatos por vaga. Porém, você concorre só com quem se inscreve na mesma unidade, curso e turno que você. Então você não concorre com todo mundo. Essa concorrência média não significa a concorrência real que você participa quando você se inscreve na ETEC. Por quê? Porque você tem que escolher uma unidade, um curso e um turno, e é só com esses que você concorre. Então, como assim? Né? Vou dar um exemplo para vocês então. Por exemplo, ETEC Martin Luther King. Eles têm lá mecatrônica, eu vou falar só de integrado, tá? Integrado ao médio. Eles têm uma mecatrônica integrado ao médio em período integral e outra mecatrônica integrado ao médio apenas no período da tarde. Gente, apesar de ser uma diferença só de período, vão ser cursos, concorrências diferentes para a ETEC. Então, se você escolher tarde, você vai concorrer só com as pessoas que se inscreverem à tarde. E aí a classificação que a ETEC vai fazer para escolher os aprovados vai ser comparado só com quem se inscreveu à tarde. Então, por exemplo, uma pessoa que tirar 30, por exemplo, no período da tarde, pode ser que passe, e alguém que tirar 32, por exemplo, no período integral, pode ser que não passe. Então, alguém que tira mais não passar e alguém que tirou menos passar. Como isso? Exatamente pelo que eu expliquei, porque essas pessoas não vão concorrer entre si, eles vão concorrer só com outros candidatos que se inscreveram naquele curso e turno e mesma unidade. De maneira que as pessoas que estão concorrendo a um curso, turno, unidade, podem ir muito bem e outras nem tão bem. Então isso vai fazer com que a concorrência seja diferente conforme o curso, turno e unidade que você se inscrever. Os dados dessa concorrência, a quantidade de candidatos e a quantidade de vagas, são divulgados pela ETEC e a gente quer mostrar aqui um pouco para vocês, vou colocar na tela. Eles dão os dados de todos os cursos de unidade, um pouco espalhado, mas a gente reuniu tudo aqui, consolidou, analisou e criou um gráfico que resume isso para a gente mostrar para vocês. Então vamos abrir esse gráfico aqui. Esse gráfico ele se refere ao último vestibulinho, que foi para quem ingressou agora nesse primeiro semestre de 2024, que é quando a gente está gravando o vídeo, e nós pegamos a quantidade de vagas, né, dos cursos que estão disponíveis e distribuímos pelas concorrências que eles participam. Então, vamos dar aqui um exemplo, aí a gente trouxe aqui só do integrado ao médio, tá? Mas ocorre da mesma forma para o técnico não integrado. Então, vamos lá, ó. Primeira barrinha aqui, 3%
de 0 a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que 3% das 40 mil vagas que existem para o médio integrado técnico estão em curso unidade turno, que tem uma concorrência menor que 1. O que é uma concorrência menor que 1? Tem menos candidatos inscritos do que vagas disponibilizadas. Então, exceto alguma coisa que invalide a inscrição do candidato, essa pessoa que se inscrever nesse curso unidade turno tem uma vaga garantida, porque não importa a nota que tirar, na hora que ficar a classificação, se tem lá 40 vagas e só tem 30 inscritos, mesmo que você fique em último, em 30º, você vai conseguir entrar. Exceto algumas condições excepcionais que vale a pena vocês darem uma olhada no manual do vestibulinho para que a sua inscrição e todo o seu processo seja válido e possa estar na vaga, mas por concorrência você não vai ficar de fora. Aí vem a segunda barrinha, de 1 a 2, que já quer dizer o quê? Já tem mais candidatos do que vagas. Então, quando você divide o número de candidatos pelo número de vagas, dá um número entre 1 e 2. Então, é maior que 1, então tem mais candidatos do que vaga. Mas ainda é pouco a mais, o que torna esse um curso pouco concorrido. E daí, na nossa visão, estima que você consegue passar aí já com uma nota de 28, um pouco mais, um pouco menos, a depender de cada caso, tá? Mas ainda é um curso com baixa concorrência na nossa visão. Depois já vem um pouco mais de concorrência, já começa a ficar um pouco mais difícil, notas um pouco maiores para outros 23% das vagas, que são os que estão com concorrência entre 2 e 3 candidatos por vaga, tá? E aí eu quero falar especialmente dos 26% que estão concentrados em 3 a 5 candidatos por vaga. Já é uma concorrência que nós consideramos boa, bem concorrida, uma concorrência forte, que vai te exigir tirar em torno de 30 para você conseguir entrar, um pouco mais, um pouco menos, variando de cada caso, lembrando que cada semestre é diferente. Mas esses números são baseados na experiência e nos dados que a gente tem aqui e costumam acontecer em linha com esses números que a gente traz, tá? E a hora que você olha para a penúltima coluninha aí, que é de 5 a 10 candidatos por vaga, que tem 24%. Você soma 24 com 26%, você tem 50%. Então, nós podemos dizer que 50% concorrem em cursos de 3 a 10 candidatos por vaga, que nós consideramos uma concorrência forte. Então, metade das vagas tem uma concorrência forte. E aí você vai, a última barreira ainda tem mais 6%. Então, dá para dizer que a maioria dos cursos tem uma concorrência forte. Vai ter variação, uns mais concorridos, outros menos, como a gente apresentou aqui, mas a maioria está em cursos de alta concorrência. E aí vale a pena você consultar o seu para você saber e ter uma noção da nota que você precisa tirar. E vale aqui falar dessa última, que são os cursos que têm uma concorrência muito alta, concorrência de mais de 10 candidatos por vaga. Então são cursos muito desejados, muita gente se inscreve para tentar entrar, de maneira que dá mais de 10 candidatos por vaga, que é uma concorrência, gente, nível USP. A USP, por exemplo, tem em torno de 11, 12, 13, estou falando do total da USP, né? Também vai variar por curso, mas essa quantidade de candidatos por vaga. 11 a 13, que é próximo aqui desses cursos que tem mais de 10, que é 10, 11, tem cursos de 15, 20, até mais de 20, mas aqui a gente agrupou. Então dá para dizer que 6% tem uma concorrência muito alta. O que é 6%? 6% das 40 mil vagas de ensino técnico integrado ao médio significa mais de 2 mil vagas, gente. Então mais de 2 mil vagas em cursos médio técnico integrado estão em casos de alta concorrência. Portanto, apesar de terem opções de baixa concorrência, podemos dizer que predominam cursos que têm uma concorrência alta e, portanto, é fundamental uma boa preparação para você conseguir uma classificação boa suficiente para você conseguir entrar na ETEC. E aí, alguém pode estar se perguntando,
Tá, Gil, mas e como é que eu sei a concorrência do meu curso? Onde que eu consulto essa informação? Vou abrir aqui na tela agora o site aqui do Vestibulinho da ETEC, vestibulinhoetec.com.br. Vamos deixar o link aqui na descrição, que contém todas as informações oficiais do vestibulinho da ETEC, tá? E essas informações são constantemente atualizadas. Depois que as inscrições são encerradas, passa algum tempo, eles divulgam a demanda, né, essa quantidade de candidatos por vaga do semestre atual, tá? Nós estamos gravando esse vídeo em 16 de abril. Como ainda não terminou a inscrição deste semestre, os dados que vão aparecer aqui é do semestre anterior e de todos os outros anteriores, que serve só para uma consulta histórica, que já é uma boa estimativa do que vai ser sua concorrência, mas não é o dado exato. Aí você precisa consultar próximo da data, logo após as inscrições, né? Alguns dias depois eles divulgam aqui a atualização, basta você ir atualizando e consultando e uma hora vai aparecer. Então eu vou mostrar o último que tem. Você vem aqui na home, foi muito rápido aqui, ó. Você vem aqui na home e põe demandas dos cursos. Depois de demanda dos cursos, você tem que escolher qual semestre, aí você vai escolher o último, que é o dado mais recente. No caso, é do que já passou, não tem atualização de quem vai prestar para o segundo semestre. E aí você tem que escolher a unidade que você quer olhar. Aí tem aqui de todos os municípios, tem aqui de São Paulo, por exemplo, eu vou colocar aqui da ETEC Jardim Ângela. A hora que você clica em exibir, ele vai abrir todas as opções de cursos, períodos e as concorrências. Então vejam, cada curso, período tem uma concorrência diferente. Então aqui você consegue consultar daquele que você se inscreveu, por exemplo, se você entrar e se inscrever na ETEC de Jardim Ângela para o MTEC, né, o Médio Integrado ao Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, só teve a opção integral, manhã e tarde, com 595 inscritos para 80 vagas. Então, apesar de ser 80 vagas, que é uma quantidade boa, a concorrência é alta, mais de 7 candidatos por vaga. E com isso vocês já sabem aqui como consultar a demanda do curso que você se inscreveu, na unidade que você se inscreveu, no turno que você se inscreveu, e aí você vai ter uma noção se é mais ou menos concorrido e ter uma certa noção da nota que você precisa tirar para conseguir passar. Dado isso, gente, aí imagino que alguns de vocês estão se perguntando, mas gente, por que tem cursos tão concorridos? Por que tem tanta gente querendo passar na ETEC? E aí entra num próximo tema aqui que a gente quer tratar com vocês, que é os benefícios de você fazer ETEC. Gente, a ETEC é uma oportunidade muito valiosa de você ter uma formação educacional de qualidade e se preparar bem para início de carreira. E muita gente já sabe disso, cada vez mais gente está se conscientizando e buscando esse caminho para sua formação, faz com que tenha uma concorrência muito alta. E nós vamos falar um pouco aqui sobre esses benefícios, que nós já gravamos um vídeo mais extenso explicando em detalhes os 7 principais benefícios de estudar na ETEC. Nós vamos colocar aqui o link na descrição, você pode assistir lá em mais detalhes, mas eu vou recapitular aqui. Gente, primeiro, formação técnica que dá a entrada mais rápida e de qualidade na carreira. Gente, isso é reconhecido no mercado de trabalho. Nesse outro vídeo que está aqui na descrição, nós damos mais detalhes de pesquisas com empresários que mostram o quanto eles reconhecem a qualidade da formação técnica e buscam contratar pessoas que têm essa formação. Então, quem conseguir uma formação técnica já tem um primeiro passo sólido para começar uma carreira boa e de qualidade profissional aí no mercado. Segundo, gente, alunos e professores mais comprometidos. A atmosfera de uma escola, pensa bem, que teve que fazer um vestibulinho, uma escola que a pessoa teve que querer, teve que se preparar, teve que estudar, passar por um filtro, todo o desafio de estudar, de conseguir entrar. Isso é muito diferente, gente, de uma escola pública comum e até de certas escolas particulares, em que tem muito aluno ainda que também só vai porque é obrigado a ir para a escola. Você vai estar numa escola que as pessoas desejaram estar ali. Então é claro que tem variações, tem ETECs melhores, ETECs piores, mas eu estou falando da média, do geral. No geral,
Isso é muito perceptível e vivenciado pelos alunos, e se você conversar com alunos antigos, alunos que já estudam lá ou que já estudaram, sempre que eu converso, isso é percebido e reconhecido como algo bom, que te puxa para cima, que te faz buscar coisas melhores, te faz se preparar melhor na escola e depois na sua profissão. Um outro benefício que a gente sempre bate na tecla, porque é um diferencial muito importante, é a oportunidade de intercâmbio gratuita. Gente, alunos da ETEC vão para Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, tem caso até para Coreia e outros casos de graça, passagem aérea paga, hospedagem paga, outras coisas pagas, dão até algum dinheirinho para você gastar lá e poder ter umas vivências, até viajar dentro do país. Isso te dá um repertório cultural muito legal, te ensina muito sobre idioma, você aprende na prática a falar a língua, sem contar que é muito legal. Acho que todo mundo, não conheço ninguém que não acha legal viajar. Então você poder viajar com todas as despesas cobertas e ainda ter um benefício educacional para sua formação é muito interessante, e a ETEC oferece isso para você. E o último benefício que eu quero aqui explorar com vocês é que estudar na ETEC ajuda você a ir bem no Enem, a passar no Enem e depois entrar na faculdade que você deseja. Gente, a gente ainda ouve pessoas preocupadas de, eu não sei se eu vou fazer técnico, porque eu quero me preparar melhor para o Enem. Mas pelo contrário, a ETEC vai te ajudar a ir bem no Enem. E isso, gente, é tão importante de desmistificar que a gente gravou um vídeo específico só explicando tudo que evidencia que estudar na ETEC te ajuda a ir bem no Enem. Então esse link vai estar na descrição. E pessoal, com dados recentes do Enem, foi possível fazer um ranking, uma classificação de todo o Brasil, mas eu quero falar aqui de São Paulo. Em São Paulo, as 25 melhores escolas no Enem públicas, 22 são ETECs. 22 de 25, gente, é mais de 80%. Esse dado ele fala muito do quanto que estar no ETEC vai te dar a oportunidade, a possibilidade e a capacidade de você conseguir tirar uma nota boa no Enem. Mas nós trazemos muito mais elementos no vídeo que está aqui na descrição e a gente convida vocês a assistir e acompanhar e ver no detalhe para vocês perceberem como isso é verdade. E ok, você já sabe como entender a concorrência, como saber a concorrência do seu curso, unidade e turno, e você também já sabe dos benefícios de você fazer ETEC e por que então ela é tão concorrida. Mas afinal, a dificuldade de passar no vestibulinho está na prova, né? Então como que é essa prova? A prova em si é difícil? Isso também é legal de falar aqui para vocês, gente. Como que funciona essa prova do vestibulinho? Primeiro, vale a gente destacar que se você entrar no manual, você vai ver que no manual do vestibulinho eles descrevem o que cai na prova. E eles falam tudo da BNCC, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Então tudo que cai na escola, eles colocam de uma forma muito genérica, muito abrangente, porque de fato tudo pode cair. Mas nós temos estudos aqui históricos do que mais cai, menos cai, e tem um certo padrão. Toda prova tem um certo padrão, e a gente vai explorar aqui o padrão da prova da ETEC para vocês poderem sentir a dificuldade da prova. E aí o primeiro elemento da prova é interpretação de texto. Não tem como não falar disso. De 50 questões que caem na prova de múltipla escolha, pelo menos 16, 17 costumam ser de interpretação de texto. Só interpretação de texto. Ele dá um texto, tem textos variados, formatos variados de texto, mas sempre é você conseguir ler um texto, analisar, entender o que ele quis dizer e conseguir responder uma pergunta sobre o que aquele texto tratou, sobre o que aquele texto argumentou. Então, é o ponto que é mais cobrado na prova da ETEC e não tem como fugir disso. Logo, quem não tem muita habilidade de interpretação ou não gosta muito de ler, acaba achando a prova ainda mais difícil. Vale então esse destaque para todos vocês. Leitura é muito importante na preparação para a prova da ETEC. Leia, mesmo você que não gosta muito, leia um pouquinho todo dia. Tenta criar uma dinâmica que para você funciona, mas a leitura é fundamental e vai te ajudar muito a ir bem na prova. Segundo ponto,
além de questões de interpretação de texto, mesmo questões de outros temas, mesmo dentro de português ou de matemática, química, física, enfim, são questões que em geral são contextualizadas, ou seja, eles dão um texto antes, dão uma situação, descrevem um meio, uma situação em que aquele problema está acontecendo. Entender a situação vai te dar elementos para você conseguir responder a questão. Então também precisa saber analisar contexto, isso faz parte também de alguma forma de interpretação de texto, mas são questões de bastante leitura também. Então isso vale destacar porque é uma característica muito forte da prova da ETEC. Terceiro ponto da prova, interdisciplinariedade. Ai, que nome feio, né? O que quer dizer esse nome complexo? Interdisciplinariedade significa interdisciplina, ou seja, há questões que cobram temas de diferentes disciplinas. Você pode ter uma questão que mistura algo de mapa, por exemplo, de geografia, com uma pergunta numérica de matemática. Podem ter informações e problemas de disciplinas diferentes misturadas numa mesma questão. O que a gente recomenda em relação a isso é prática. Precisa testar e treinar com prova da ETEC. E um exemplo que a gente quer dar aqui para vocês é façam simulados com provas de anos anteriores. Se você entra no site do Vestibulinho, tem lá um arquivo com todas as provas antigas dos anos anteriores, mas vai estar em PDF, aí tem lá o gabarito, não tem resolução, né? Não tem a explicação da resposta certa. Isso você pode encontrar no simulado que nós oferecemos gratuitamente e que vai estar aqui na descrição. Um simulado todo organizado num formulário para que você consiga preencher de forma digital, muito fácil, e assim que você termina ele já corrige automaticamente e chega no seu e-mail a resolução de todas as questões, explicando por que a alternativa certa é a certa e por que as erradas são as erradas. Tudo isso gratuitamente, você confere aqui no link da descrição que a gente oferece para vocês. Com isso você já consegue ter uma prática e sentir com as próprias mãos quão difícil é a prova. Além disso, vale destacar, não cai redação, então apesar de você ter que interpretar bastante texto, ter que ter um domínio de leitura, não precisa de escrita, nenhuma questão exige redação ou respostas escritas. E é uma prova que você pode chutar à vontade quando você não souber. Por quê? Porque tem provas que te tiram um ponto se você erra. Não é o caso da ETEC. O caso da prova da ETEC é se você errar, você apenas não pontua. Então, se você encontra uma questão que você não sabe a resposta, vale a pena você usar ali sua intuição, seu bom senso e tentar achar a resposta que te parece certa. E depois, gente, de toda essa explicação técnica sobre a prova, sobre a concorrência, sobre os benefícios de fazer ETEC, vale falar do ponto que eu considero o mais importante no processo de preparação inteiro. Porque é claro que você tem que estar bem preparado para fazer bem a prova no dia da prova. Mas tem uma jornada, tem um tempo de preparação. Todo um período que você vai ter que ter disciplina de estudar, paciência para acompanhar e esperar a sua evolução e continuar praticando, continuar treinando com exercícios, com conteúdo. Então, esse ponto é o lado emocional. O lado emocional nós tratamos com o que nós chamamos aqui de os pilares da aprovação. Então, no nosso Instagram, nos nossos vídeos, nós falamos sobre isso de diversas formas, mas recapitulando aqui para você o que nós consideramos os 4 pontos principais. O primeiro deles nós chamamos de acredite, foco no positivo. Pense, você já chegou até aqui, você está vendo esse vídeo, acredito que você já está buscando outros conteúdos para te ajudar no processo. Você escolheu a ETEC como seu objetivo, você já deu passos. E nós já vimos aqui muitas histórias de pessoas que estavam distantes de conseguir a aprovação no começo e com disciplina, com esforço, com fé, com confiança no processo, as pessoas conseguiram. Então, coloque sua energia no lado positivo do processo. Isso vai te ajudar a ter cada vez mais energia, a confiar mais, a se esforçar mais, fazer a sua parte e vai te levar à aprovação. O segundo pilar é o protagonismo. Por quê? Porque quem tem que ser dono do processo é você mesmo. Tem pessoas que vão te ajudar no caminho. Nós aqui do Aprova Técnico, por exemplo, com esses conteúdos, com o Instagram, com tudo que a gente oferece. Os seus pais, algum colega, professor.
mas quem precisa realmente querer e fazer a coisa acontecer é você. E quem normalmente não lidera o processo, não tem protagonismo e a gente acompanha, em geral é muito difícil conseguir aprovação. Por quê? Porque é um período de bastante estudo, que precisa buscar muito conteúdo, fazer muito exercício, e tudo isso tem um esforço. E quando a pessoa não é protagonista, em geral ela não faz muito bem, faz pouco, desiste no meio do caminho, ou fica períodos longos sem estudar, e aí quando chega no dia da prova, não vai estar devidamente preparada. Então, protagonismo é fundamental no processo de preparação. E o terceiro, gente, é foco. É foco, pessoal. E como que você vai focar? Se o seu objetivo é passar na ETEC, é para a prova da ETEC que você tem que se preparar. Então, por exemplo, muito do conteúdo que a gente costuma trazer aqui é focado, concentrado exclusivamente, unicamente para o que cai na ETEC, para o que as estatísticas mostram que cai na ETEC, para os exemplos de prova do que já caiu na ETEC. Não adianta estudar coisas que estão a mais, perder tempo com outros processos, com outras preparações que não são direcionadas exatamente para a ETEC. A melhor preparação é a focada na ETEC. E tudo que você puder fazer para concentrar energia no processo que vai fazer você passar na ETEC também favorece muito, te ajuda muito a conseguir se preparar e ter uma nota boa para quando você fizer o vestibulinho. E o último pilar é a sua energia. Você precisa cuidar da sua energia, gerenciar, cuidar de você. Então você precisa cuidar da sua rotina, da sua saúde, alimentação. Você precisa saber como você funciona bem, que horas você estuda melhor, que você está menos cansado, de maneira que você consiga ir desenvolvendo uma disciplina de estudos. Não adianta pegar só um dia, estudar muito e depois ficar muito tempo sem estudar, ou estudar num horário que você está muito cansado. Claro, nós sabemos, a rotina de ninguém é tão fácil assim, você consegue encaixar qualquer coisa na hora que você quer, mas você precisa fazer a melhor organização possível que faça você funcionar bem durante essa jornada de estudo e de preparação. Portanto, cuide de você, gerencie sua energia para que você esteja sempre bem disposto, com bastante vontade, com bastante qualidade no seu estudo e tenha disciplina de se manter no ritmo até o dia da prova. Por fim, gente, para conhecer mesmo a dificuldade da prova, nós já falamos aqui simulado. Faça o simulado e junto com todas as informações que a gente passou aqui para vocês, vocês vão ter uma noção completa de quão difícil é passar no vestibulinho da ETEC. O link do simulado está aqui na descrição. O link dos outros vídeos que a gente também mencionou, você também vai encontrar aqui. E se você gostou do conteúdo, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal que a gente vai continuar trazendo mais conteúdos muito úteis para vocês. Boa sorte na preparação, contem com a gente, comentem aqui dificuldades, percepções diferentes, o que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui em outros vídeos e a gente vai ouvir e procurar trazer nos vídeos que a gente grava aqui para vocês, tá bom? Um abraço e contem com a gente.